Eu já vi tanta gente cometer o mesmo erro que eu, de não entender exatamente como funciona um oscilador, um IFR, um estocástico, e aí ficar entrando toda hora que ele está sobrecomprado ou sobrevendido e perder dinheiro. Então o foco de hoje é ajudar você a entender como que você para de cometer esses erros. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício. No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre os indicadores, que são os osciladores e os indicadores de volatilidade. No caso, um bem específico que a gente vai falar, que é a banda de Bollinger, beleza? E eu já vou pedir então para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Qualquer dúvida que tiver sugestão, deixa aí nos comentários. Assiste o vídeo até o final, porque isso é muito importante para você aprender. E, claro, é óbvio que se você ainda não tem sua caneca trader, tem o link aí na descrição. Se você olhar lá, eu tenho certeza que você vai gostar de alguma, então dá uma olhada aí. Bom, seguinte galera, o que a gente vai ver hoje? Nesses indicadores, né, a gente está acostumado a procurar topos e fundos no mercado para tentar comprar um fundo ou vender um topo. Só que muitas vezes o erro de quem está perdendo dinheiro é porque está tentando fazer isso no momento errado. Você está tentando achar um fundo numa tendência de baixa e tentando achar um topo numa tendência de alta. Esse não é o jeito correto de se fazer. E se você fizer, não é para você operar isso. Entende? Você está numa tendência de alta e de repente você encontrou um possível topo, não é para vender, é para ficar esperando ele retornar, marcar um fundo e comprar. Só que esse período de ficar esperando é onde as pessoas normalmente se perdem e a gente acaba achando que a gente vai acertar o ponto de virada do mercado e vai ficar multimilionário arriscando R$10 e pegando 1 milhão no mesmo dia. E a gente sabe que não é bem verdade, né? Porque normalmente, se você entra muito cedo, você acaba saindo muito cedo também. Eu não conheço ninguém que compre, que veja um possível topo, venda aquele possível topo lá e aí fique aguardando até o mercado chegar onde ele estaria fazendo um possível fundo. Não. A pessoa entra ali, vai, encerra a posição, depois espera o mercado volta, dá mais uma entrada e faz isso. Esse é o método que a gente normalmente vê por aí, né? Então não compensa muito você tentar esse método de adivinhação de topo e fundo, até porque a chance de você se estrepar no mercado é gigantesca, porque a gente sabe que o mercado em tendência faz com que no caso a tendência de alta, faz com que os fundos sejam cada vez mais altos e todo topo é rompido, todo topo falha, beleza? Então vamos manter isso aí em mente. E os osciladores, os indicadores de volatilidade têm um papel muito importante para a gente entender esses possíveis pontos de retorno do mercado, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é os indicadores, osciladores e de volatilidade indicam possíveis zonas de reversão, congestão e retração do mercado. Tá? Porque você só vai ver as pessoas por aí falando de reversão, 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 reversão. Só que, na verdade, quando a gente está vendo um desses indicadores, eles, a maioria das vezes, eles vão mostrar para a gente ou congestão ou vão mostrar retração, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Porque aí, quando você vê um oscilador marcando um possível topo, você não tem que pensar em vender. Você tem que imaginar que, cara, se eu vender aqui esse troço, provavelmente ou vai congestionar, ou ele vai voltar aqui um pouquinho, vai subir, me estopar e vai continuar seguindo. Então a decisão mais inteligente que eu posso ter é, no momento que o meu oscilador disser que isso aqui é um preço, é um topo no preço, eu tenho que esperar ele descer e em algum momento por aqui encontrar um sinal em que ele vai me dizer que vai subir. Ou se o meu indicador estiver marcando, né, no caso o oscilador, estiver marcando um possível fundo, eu só posso comprar se ele estiver marcando esse fundo numa tendência de alta, beleza? Esse é o jeito correto de se fazer e muitas vezes para isso você vai precisar de 2 time frames. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui na prática os osciladores no gráfico até antes de ver o de volatilidade. Então, aqui eu deixei separado o gráfico da... Vamos botar aqui o da TRIS3 primeiro, né? A gente estava olhando esse gráfico aqui esses dias. Nos últimos vídeos a gente falou desses gráficos aqui específicos sobre tendência e tal. Então vou manter ele aqui por enquanto. Eu já deixei separado aqui alguns indicadores para a gente dar uma olhada. Tá? Então primeiro, vamos lá. O primeiro que a gente vai ver é o IFR.
né? Também aqui é conhecido como IFR, mas ele é o RSI, que é o índice de força relativa. O que a gente olha nesse indicador? Ele é um oscilador. Como eu já tinha falado para vocês antes, o oscilador ele funciona ele tem um limite máximo, um limite mínimo, e ele fica variando aqui, né, sem vazar esses limites. Ele fica preso ali, normalmente algo entre 0 e 100, ou mais 100 e menos 100, é a forma como normalmente funciona. Então, o IFR ele funciona assim. Eu não vou entrar em detalhes sobre o indicador. Hoje, o foco aqui é a gente ver na prática o que você pode fazer para usar esse indicador para operar. Beleza? Não é sobre a conta do indicador, quem fez, etc. Porque para a gente isso é meio inútil. Então, olha só. O IFR ele tem umas características, você está vendo aqui, tem 3 níveis, tá vendo? 30, 50 e 70. Então, o criador do IFR, ele disse o seguinte, olha, o método de operar o IFR é, se o IFR está acima de 50, você está em uma tendência de alta. Se ele está acima de 70, você está em uma tendência de alta, porém está muito esticado, está sobrecomprado. O ideal é que você não entre em posições compradas ali. E se ele estiver abaixo de 50, você está em uma tendência de baixa, ou movimentação de baixa. E se ele chegar abaixo de 30, você provavelmente vai continuar em uma tendência de baixa, porém ele está muito esticado, está sobrevendido e você não deveria assumir posições na venda, beleza? Essa é a teoria por trás do negócio, essa é a indicação do próprio criador, e aí a gente vai dar uma avaliada nisso. Por quê? Você vai ver que quando o mercado está em tendência muito direcional, muito clara, eu tenho certeza que nesse momento você está vendo a minha tela aqui e está falando, pô cara, em vários pontos daí eu estaria pensando em comprar mesmo que esteja acima de 70. Sim, porque isso também depende do time frame que você está operando. Tá? Se a gente colocar aqui eu estou no gráfico diário, mas se a gente colocar, por exemplo, o gráfico semanal, olha esse período aqui. Toda essa faixa aqui, né, basicamente daqui até aqui, o IFR ficou acima de 70 e o mercado continuou subindo 100%. Então, isso depende um pouco. Se a gente colocar, por exemplo, nos 60 minutos, você já começa a ver ele trabalhando abaixo dos 50 por muito mais tempo. Então, quando a gente está falando do intraday, é uma forma um pouco diferente de olhar do que no semanal. Como vocês sabem, eu não indico a ninguém operar o semanal vendido, sempre comprado, exatamente por conta disso aqui, ó. Daqui de cima até aqui, o mercado caiu 70%, mas daqui até o topo é um crescimento de 240%, 230%. Então não faz sentido você correr um risco para poder tentar pegar 70% aqui para cima, como quando você pode pegar aqui, olha só até onde ele subiu, até o fechamento de hoje, aqui, vamos dar da mínima até o fechamento de hoje, 114%. Então, o ideal é que você trabalhe sempre na compra, beleza? Então, time frame muito grande, os osciladores eles se comportam de uma forma um pouco diferente. Tanto que, quando ele chega abaixo de 30, normalmente é um ponto de compra, não de venda. Então, tem isso, tá? Se você vê alguém falando, não, passou para baixo de 30, é para comprar, pergunta, em qual time frame? A maioria das pessoas não vão te falar isso. Eles vão falar que não, em qualquer time frame funciona. Não, não funciona em qualquer time frame. Você pode comprar, mas se você quer ter um índice de acerto bom, você precisa entender como funciona o indicador, como funciona o oscilador, beleza? E principalmente você precisa ter sinais claros de compra ou venda. Não é porque ele chegou aqui embaixo que você vai apertar o botão, independente de fechar candle ou independente de qualquer coisa, beleza? Então vamos tomar bastante cuidado com isso aí. Mas de forma geral, o que esses indicadores eles estão falando? Ele olha, a gente passou de 70 e espera eu retrair para comprar. Como eu falei, eu peguei um exemplo aqui que ele é muito direcional, beleza? Então aqui você não consegue ver isso porque eu queria te mostrar primeiro que um oscilador ele pode servir como indicador de tendência. O que, Maurício? Você é doido? Não, não sou não. Olha só, preste atenção. Essa linha azul aqui é a linha de 50. Lembra que eu falei? Acima de 50 você está em tendência de alta. Então, entre 50 e 70 é o ponto em que você deveria estar pensando em comprar. Vamos considerar aqui, ó, desde esse ponto aqui, vamos marcar aqui em cima também,
Então, desde esse ponto aqui, o mercado passou para cima de 50, e aí, pensando nisso, você só assumiria posições de compra durante todo esse percurso, você não assumiria nenhuma venda, beleza? E aí, em algum momento aqui na frente, né, em março de 2020, a gente teve essa queda. O que aconteceu com todo o mercado? E aí ele só passou para baixo aqui. Esse daqui foi o último ponto. Esse daqui foi o dia exato em que ele passou para baixo de 50, já caindo quase para baixo de 30. Então, o simples fato, isso aqui não é um sistema operacional que deveria ser feito, tá? Mas o simples fato de comprar acima dos 50 e sair só quando ele estivesse abaixo dos 50, já daria aí 185% de lucro nesse período, sendo que ele chegou a subir 590%, beleza? Então, isso daqui mostra pra gente que durante todo esse caminho aqui, você poderia estar operando, comprando aqui. E em nenhum momento você tentaria vender, porque ele está acima de 50, tranquilo? A não ser que você tivesse sinal muito claro, mas o nosso foco aqui não é esse, não é pegar a reversão, é operar de forma inteligente. Então, dessa forma, você entende, beleza, o oscilador aqui acima de 50, o IFR, ele me diz que eu estou em tendência de alta, baixa, em tendência de baixa, e aí eu não opero contra ele, sempre naquela direção, e eu evito entrar quando eu estiver acima de 70 ou abaixo de 30. Beleza, show de bola. A gente está aqui agora no gráfico diário, e isso segue da mesma forma, beleza? Só que aqui no gráfico diário ele passou aqui, foi esse período aqui que ele ficou acima de 50, tá? A gente não usa só o indicador puro e seco, né? É ideal que você continue traçando as linhas de tendência para poder acompanhar. Então, em algum momento, alguém vai falhar. E quando o segundo deles falhar e disser para você, olha, estamos pensando em mudar a direção, não estamos mais com tanta certeza se vamos subir, aí é ideal você começar já a pensar em sair da posição, beleza? E aí, se ele virar, se a sua linha de tendência virar e seu indicador virar, começa a operar vendido, beleza? Bom, agora vamos pegar o mercado aqui no momento um pouco mais lateral, vamos pegar aqui a SLCE, porque ela fez isso aqui, ó, tá vendo? Essa zona aqui, e ele ficou oscilando aqui e tal, ele não ficou muito lateral como ficou aqui. Então, vamos olhar para essa parte. Quando ele marca esse topo aqui, ele não chegou acima de 70 e aqui ele não chegou acima de 30, tá? Então ele sempre ficou dentro daqueles valores. E aí, olha só, quando ele vem nesse ponto aqui, ele passa para baixo de 30, nesse momento a gente tem um repique, que é mais ou menos aqui, beleza? Ó, ele repica, cai de novo e passa para baixo de 30 mais uma vez, que é nesse período aqui. Bom, depois disso ele vem subir, volta e começa a marcar essa consolidação. Ele fica oscilando entre 30 e 50, até que aqui ele consegue vazar, e por isso eu falei, você não deve pensar em operar só porque ele passou para cima de 50, senão você poderia ter feito uma compra nesse momento aqui e ter tomado nabo, beleza? Então não é para fazer isso, você tem que sempre avaliar o contexto, mas quando você entende como o indicador funciona, tudo fica bem mais fácil. Então durante todo esse tempo ele ficou bem lateral, mostrando que o preço estava lateral, e de fato o preço não estava andando muito, estava caindo tímido, estava marcando fundos basicamente da mesma altura, levemente mais baixos aqui, e o indicador está falando, olha, é melhor você não operar porque eu não estou bem definido, você está vendo que o preço está zoado e eu estou indo para cima e para baixo, não tenho subido, não tenho descido, não sei bem o que fazer. Mas se você pensar em operar, como você está vendo que o preço está lateral, quando eu chegar abaixo de 30, você pode pensar em comprar, e aí você vai operar uma reversão. E se eu ficar acima de 70, você pode pensar em vender, e aí você vai estar operando a reversão da mesma forma, beleza? Então você vê que a maioria das vezes ele chega bem perto de 30 e é ejetado, tá vendo? Chega perto de 30 e é ejetado, perto de 30 e é ejetado. E ele vem repetindo esse padrão, e aqui, ó, quando ele chega perto de 70, chegou perto de 70 e o preço ameaçou dar uma pancada para baixo. E agora ele pegou movimento de tendência e está subindo, e aí como você operaria isso? Enquanto ele estiver acima de 50, você vai assumir sinais de compra. Maurício, mas nesse pedaço aqui que o mercado estava ali agora há pouco, esse daqui, ele passou de 50. Eu deveria assumir isso daqui como um sinal claro de que a partir desse momento eu deveria só pensar em venda quando ele fez esses candles aqui. Eu estou marcando aqui para vocês, tá? Quando ele fez esses candles aqui, esse vermelho, esse branco, então, não. Que o indicador não é perfeito. Então você precisa ter uma janela aí para poder avaliar o movimento de preço, porque é o mais importante, e depois acompanhar com o indicador. Então, dessa forma, você vai perceber que quando ele faz isso aqui,
Normalmente ele varia entre 55 e 45 e mantém a tendência desde que ele esteja em tendência, beleza? Ah, aqui ele não variou porque ele não estava em tendência, tranquilo? Então, fazendo isso aqui, você pode considerar uma compra desde que todos os sinais que você costuma assumir estejam aparecendo, beleza? Porque a gente sabe que isso é um jogo estatístico. Você vai ter que acertar e ganhar mais do que errar. Então, com isso, você pode seguir o sistema e nesse caso aqui, se for um pensamento de comprar, de repente, dependendo de onde você comprou, se você pegou tipo um IFR2 por aqui, que é um outro sistema que tem aqui no canal, você teria um lucro. Se você tentou pegar essa compra aqui, você provavelmente teria prejuízo, porque ele chegou a ser um risco de 4,5% e não chegou a subir 9%. Então você precisa avaliar. E aqui, ó, ele passou para baixo, e aí vem a análise de contexto. Por quê? Isso daqui é uma linha e essa linha não está aqui à toa. Ela marcava um ponto importante aqui do mercado. E aí você precisa ver o que o preço vai fazer quando chegar perto dessa linha. Então, nesse caso, o IFR ele não vai te ajudar tanto. Lembra? Você tem que olhar primeiro o preço. Então, ó, ele foi lá, vazou. Se ele tivesse chegado aqui abaixo de 30, você poderia ter considerado realmente uma entrada. E aí ele não faz mais nada, sobe. Vamos ver agora, ó, pensando em lateralização. Ó, chegou aqui perto de 70. Qual foi esse ponto? Foi esse aqui. Qual foi o próximo ponto que chegou perto de 70? Foi esse aqui. Qual foi o próximo ponto? Foi esse aqui. Tá vendo? Sempre um bem perto do outro. E ele acaba mudando a direção e caiu. Beleza? Então, ó, chegou perto de 30, subiu de novo. Ou seja, você pode usar isso a seu favor. Então, se você está vendo que ele está chegando perto de 30 aqui, você pode, por exemplo, olhar o 60 e ver se o 60 passou para baixo de 30. Quando ele passou para baixo de 30, se você traçar então a sua linha de tendência aqui, ou de repente você traça ela, vamos lá, pode ser aqui, acho que seria essa aqui seria a que eu traçaria, seria mais ou menos isso aqui. E aí, no momento em que ele fecha acima dessa linha, você pensa, opa, agora eu posso pensar em comprar. E aí você entra nos 60 minutos, operando o gráfico diário. Então, olha só que bonito. Isso daqui poderia ser uma entrada a ser considerada, que teria um risco aqui de mais ou menos 1, 2%, dependendo de como você calcula, para buscar 5, 6, 7%. Beleza? Então, por isso que eu falei, o oscilador, para a gente poder operar, você tem que tomar mais cuidado do que o mercado em tendência. Porque o oscilador ele marca tanto a direção do movimento quanto pontos de reversão, congestão ou retração, beleza? Então, isso é uma coisa para você manter sempre, ficar sempre de olho. O próximo indicador que a gente tem, então, é o estocástico. Como eu já expliquei sobre, de forma bem extensiva, né, como que funciona os indicadores com o IFR, eu vou mostrar para vocês agora com o estocástico, tá? E ele tem a mesma função. Ele também tenta mostrar para você topos e fundos. Só que, diferente do IFR, a gente não vai usar 70 e 30. Com o estocástico a gente usa 80 e 20. Eu uso o padrão que é o Stormer, que é o padrão do Stormer, que é o estocástico lento de 8 com a média móvel de 3. Se você está usando o estocástico pleno, é o estocástico pleno de 8 com a média de 3 também, porque é igual, na verdade, tá? E eu não gosto do estocástico rápido, então eu não vou falar sobre ele aqui. Esse daqui é o foco principal, né? Usar os indicadores que eu consigo passar para vocês com tranquilidade sobre como eles funcionam. Então, no estocástico, existe uma forma um pouco diferente do IFR. Como você pode ver, o estocástico tem duas linhas. Ele tem a linha do estocástico, que é a vermelha, e a linha da média, que é a branca, que eu coloquei aqui, tá? O seu pode ter cor diferente. Então, com o estocástico tem duas formas da gente ver. No momento que o estocástico passa para baixo de 20, a gente começa a considerar entradas na compra. Passou para cima de 80, a gente começa a considerar entradas na venda. Então ele é um pouco mais simples do que o IFR, já que o nível de 50 dele, por mais que existam pessoas que vão falar que não, o nível de 50 funciona, o nível de 50 é bom e isso e aquilo, eu vejo ele falhar muitas e muitas e muitas vezes, então para mim não compensa, tá? Então eu não vou passar para vocês de um jeito que eu não acho que vale a pena, tá? Então esse modo de olhar abaixo do 20 e acima do 80 funciona muito bem. E aí a outra forma de você fazer é bem simples. No momento em que ele entra abaixo do 20 e a linha vermelha cruza acima da branca, você começaria a procurar ponto de compra.
beleza? Então, isso daqui, por exemplo, seria um ponto de compra a se considerar, o rompimento dessa máxima aqui. Não rompeu, seria dessa, não rompeu, não rompeu, e aí a linha vermelha passou para baixo. Agora que ela passou para baixo, você tem que esperar ela virar para cima para poder fazer a mesma coisa, e o próximo ponto de entrada ficaria no rompimento dessa máxima. Rompeu, tomou um stop aqui embaixo, e aí segue a vida, beleza? Você poderia sair na virada dele aqui? Poderia, mas eu não acho válido, né? Eu acho que você deve sempre manter o seu stop. Então, o estocástico ele é bem simples. Aqui, por exemplo, ó, ele virou, ele estava abaixo, passou para cima, a entrada no rompimento da máxima desse candle, entrou, stop aqui embaixo, alvo 2 vezes o risco e foi lá. Então o método de usar o estocástico é bem simples e ele funciona muito bem se você estiver usando um gráfico diário e no gráfico diário ele aponta para cima. Então no gráfico diário ele apontou para cima nesse dia aqui, tá vendo? E aí você entraria então nos 60 minutos e ficaria esperando ele fazer o mesmo padrão que seria aqui e pronto, entrou e é só esperar. Olha a diferença, se a gente está no gráfico diário, você entra aqui arriscando 5% e espera para poder pegar 10%, o dobro, esse é o ideal. Se você fez essa entrada, olhou que o gráfico diário estava lá embaixo e entrou no 60, você ficaria esperando ele fazer um movimento. O ideal é você esperar ele romper, retrair e reverter. Então a entrada ideal seria aqui. Mas se a gente fosse usar só o fato dele estar abaixo de 20 aqui, a entrada ficaria em algum ponto por aqui, beleza? De repente seria um stopzinho aqui e aí uma entrada aqui embaixo de novo, para poder arriscar então 1,5%, 2% para buscar 7, 8, 10%. Tranquilo? Então, o estocástico, normalmente, quando ele entra abaixo da zona de 20, ele está te falando, isso daqui é um possível fundo. Olha para o gráfico no momento em que ele bate ali, vamos lá, aqui, ó. Aqui, bati aqui. Você pega uma linha de suporte e marca ela. Olha para trás. Tem suporte? Tem. Tem suporte aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então você poderia considerar uma compra. E aí não funcionou bem, ele continuou caindo. E agora o próximo suporte está aqui. E ele ainda está abaixo de 20. Então você pode considerar uma compra ali. E subiu e funcionou bem. E foi para cima de 70. Aí você vai pegar a sua linha, vai marcar o nível que ele está e vai olhar. Tem algum ponto relevante aqui? Olha, parou aqui, parou aqui. Aqui em cima é mais importante ainda, então eu deixaria a minha linha aqui. E aí, se ele apontar para baixo, eu começo a pensar em vender. Então aí você poderia pensar em vender. Não é muito bom, mas poderia pensar em vender. E vai fazendo isso, você vai acompanhando. Ó, chegou abaixo de 20, eu estou em cima daquele suporte de novo. Posso considerar uma possível compra. Beleza? E aí, dependendo de quanto você coloca, vamos ver aqui. Ó. A compra teria sido aqui, né? Foi aqui. Olha lá. Chegou a 100%, deu 1 para 1, mas não deu 2 para 1. Tomou um stop, paciência. E vai repetindo isso, beleza? Então essa é uma das formas de se fazer. O ideal não é você usar um indicador só, tá? Usa um de tendência e um de volatilidade. E é nesse ponto que a gente entra no nosso terceiro indicador baseado em tendência e volatilidade. Como eu falei, ele funciona como uma média para rastrear a tendência e como um oscilador para definir possíveis topos e fundos, que são as nossas lindas bandas de Bollinger. E como ela funciona? Bom, a gente vai falar mais para frente sobre os setups para poder operar. Beleza? Então aqui é um overview, é uma visão geral de como funciona para você ter uma ideia e se basear, né? De acordo se você já tem um setup e de repente adaptar alguma coisa, se você está aprendendo, entender os fundamentos, entender como é que funcionam alguns indicadores, mas aqui eu não vou falar especificamente de pontos de entrada ou como operar direto, tá? Porque ainda falta pra gente ponto de entrada, stop, alvo e coisas do tipo. Então, a banda de Bollinger, a gente vai avaliar ela sempre como um canal. E como funciona esse canal? É simples. Eu considero assim, tá? Entre a média e a banda superior, a gente tem um canal de alta, que é um canal de tendência de alta, beleza? Quando ele passa aqui para baixo, isso daqui passa a ser um canal de baixa e fica alternando isso. E aí, quando ele começa a bater em cima e bate embaixo, a gente tem uma congestão. Pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser qualquer coisa. Então, eu não considero muito que quando ele vem aqui abaixo da Bollinger, vai acima da Bollinger,
ele está fazendo um canal, né, que vai desde a banda inferior para a banda superior. Para mim, a única coisa que conta é ou do meio para cima ou do meio para baixo, beleza? Isso é uma opinião pessoal, porque eu percebo que assim funciona muito melhor, eu me sinto muito mais confortável de fazer dessa forma, mas é claro, você pode considerar da forma como você achar melhor, porque é uma questão de identificação, beleza? Então, assim, dessa forma, o que a gente olharia? Enquanto o preço estiver acima da média e abaixo da média superior, a gente está em tendência de alta. Quando ele está acima da média e acima da banda superior, ele está sobrecomprado, ele está estendido. Ou seja, em um indicador só, você está vendo com a média a direção, com a banda superior você está traçando um canal de onde ele provavelmente vai parar e retornar até a média, e ao mesmo tempo, quando o preço fecha lá em cima, você entende que você tem um oscilador dizendo que ele está muito esticado e que o ideal seria você esperar e não entrar agora. Então é um indicador muito completo. Muitas vezes, muitas pessoas podem usar só ele para tomar a decisão e funciona muito bem. Se você está operando, por exemplo, um gráfico semanal, aqui eu estou nos 60 minutos, mas se você está num gráfico semanal, você vai ver que por vezes o gráfico ele vai chegar aqui na linha inferior, ele vai tocar nela e vai subir um pouco. Tá vendo? Esse um pouco no gráfico semanal é 5%, 10%, é bastante coisa, tá? E se você estiver no gráfico diário, aqui no canal já tem um vídeo que eu mostro o setup que eu fiz, né? O setup que eu usei, que o Stormer apresentou, tem o backtest de todo ele, que funciona basicamente em fechou aqui abaixo, você compra aqui e põe a saída no primeiro candle de alta, eu saio no segundo, eu gosto mais do resultado do segundo, tá? E aí é tudo isso, ó, fechou aqui, eu sairia aqui. Fechou aqui, eu sairia aqui, tá? Isso aqui daria um pouquinho mais de prejuízo. Não, mentira, sairia aqui, tá? O primeiro daria mais lucro. Aí depois eu entro aqui, e sairia então no segundo candle, que seria esse aqui. Então tem alguns setups baseados nisso, vocês podem dar uma olhada aí lá no backtest no dedo, mas eu vou falar sobre esses setups no nosso guia de setup, beleza? Eu vou continuar ele depois de terminar essa série aqui. Então, com isso daqui, você já consegue identificar tanto tendência quanto pontos de entrada, e existem setups em que, por exemplo, tocou na banda, você compra sem stop e sai no meio da banda. Compra sem stop e sai no meio da banda. Compra sem stop e sai no meio da banda. Compra sem stop e sai no meio da banda. Compra, aqui já não teve mais compra. Aí aqui você poderia vender, então vende sem stop e sai no meio da banda. Vende sem stop e sai no meio da banda. Isso aqui daria um prejuízo, tá vendo? Sairia aqui. Então existem diversos setups baseados nisso, porque aqui você vai estar operando volatilidade, beleza? Então assim, a gente já cobriu bastante sobre como funcionam os principais indicadores, né, de rastrear a tendência e de oscilar, né, osciladores e volatilidade. Com isso você já tem uma noção muito boa de qual deles vai fazer um pouco mais o seu perfil, ou pelo menos você já sabe agora que quando você estiver operando o indicador de tendência, você não tem que tentar buscar topos e fundos. Se você está operando um oscilador, o ideal é que você procure um ativo que esteja lateral, beleza? Que você olhe para eles como ficou Lame 4 por um bom tempo. Lame 4 por um bom tempo fez isso aqui, ó. Isso daqui é uma mega lateralização nesse ponto aqui. Ela não conseguia sair disso aqui de jeito nenhum, beleza? Até vazava um pouco para baixo ali, se a gente estender um pouco, dá para ver um pouco melhor, mas ela estava numa lateralização muito clara, assim. Tanto que quando ela fez esse rompimento aqui, eu não considerei comprar, eu falei, cara, eu vou esperar ele retrair aqui, ele romper esse topo, retrair aqui para eu poder comprar, só que aí ele foi embora, né? Foi direto, foi em linha reta. Então a única correção que teve foi isso aqui, inside bar. Olha que lindo, cara. Foi em inside bar, só que nessa época eu não operava inside bar. Então com esse inside bar aqui ele teria sido um risco de 1,78%. Caraca, chegou a dar... Cara, na verdade chegou a dar até 17%, né? Antes da correção maior. Mas aí depende da saída de cada um, tá? Então, agora a gente terminou a parte dos indicadores. Você já sabe como funcionam os principais indicadores. E aí a gente vai começar, então, a partir das próximas aulas já, a falar um pouco mais sobre
pontos de entrada, stops e alvos, que eu acho que isso é o que a maioria das pessoas precisam entender, beleza? Durante muito tempo eu fiquei na sala do André, dos 10%, e eu tinha uma dificuldade muito grande de entender os pontos de entrada dele. Hoje eu entendo muito bem, mas era uma dificuldade que eu tinha na época, então acho que muita gente tem também. E aí eu vou trazer aqui a forma como eu consigo entender, tá? Pra gente ter bem claro quando você deve entrar e quando você não deve entrar. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você não entender alguma coisa, me fala. E é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!